Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Resenha de Primeira, toda segunda-feira, trazendo aqui um conteúdo bem bacana para vocês, gente diferenciada aqui, trazendo informações de todos os clubes aí brasileiros, né? A gente fala muito aqui de futebol, não só do futebol do Rio, mas do futebol estrangeiro também e de Copa do Mundo. Mas antes, pessoal, se inscreva aqui no canal Resenha de Primeira, você que está acompanhando mais tarde aí também, não se esqueça aí de dar aquela moral, né? Tá sempre aqui com a gente, para a gente estar trazendo sempre um conteúdo bem bacana. Hoje a gente vai estar com a turma aqui de primeira, aqui já apresento o Rafael aí do Portal Gremista também, já da casa. Rafa, bem-vindo mais uma vez, seu destaque inicial aí do Grêmio. Tudo bom, Christian? Valeu mais uma vez pelo convite, cara. E tivemos ontem, né, um dos grandes jogos para a história do futebol, com certeza no hall dos maiores jogos da Copa do Mundo. A Argentina campeã mais uma vez, tricampeã, né? Messi se juntando ao panteão dos grandes campeões do futebol. E sobre o Grêmio, cara, o Grêmio que tem já o Reinaldo anunciado, Bruno Vini já tá treinando, o Everton Galdino, que veio do Tombense, também já tá por aqui. O Grêmio tá com o Carbajo, né, jogador do Nacional também, que já chegou hoje, aliás, em Porto Alegre, para assinar o contrato, fazer exames médicos, assinar o contrato. O Cristaldo tá vindo também. Então o Grêmio tá se reforçando. Como eu conversava contigo, Christian, em off, e até me surpreendendo essa janela de transferências do Grêmio, tá, Christian? Porque eu esperava que os outros times que subiram junto com o Grêmio para essa Série A em 2023, eles teriam muito mais poder de investimento e estariam fazendo esse investimento até antes do Grêmio. E essas contratações do Grêmio realmente me surpreendem, e me surpreendem positivamente. O Grêmio conseguiu se desfazer de alguns jogadores, o Grêmio conseguiu tá conseguindo renovar o seu elenco, né? E eu acho importante para essa retomada do Grêmio na Série A do Campeonato Brasileiro a partir de 23, porque não vai ser um ano fácil, né? Vai ser talvez a Série A dos últimos anos onde os ditos grandes estarão todos na Série A, né? Então acho que vai ser um campeonato bem disputado, bem competitivo, e o Grêmio precisava se reforçar e está se reforçando. Então eu acho que me surpreende essa janela de transferências do Grêmio até aqui, me surpreende positivamente. É verdade, o Rafa, a gente estava até falando aqui nos bastidores aqui, né, dos clubes aí que estão subindo para a Série A. Acho que o Grêmio está se reforçando mais. Mas a gente vai destrinchar um pouco mais desses reforços do Grêmio. Já está aqui com a gente também o nosso Marcelo Pinto, sabe tudo de arbitragem, sabe tudo de futebol. Marcelo, seu destaque inicial. Boa noite, Christian. Boa noite, Rafael. Boa noite, pessoal aí do canal. O meu destaque inicial, Christian, é que parece que o estádio do Flamengo está andando, né? Eu vou dar até a fonte é o canal Gustavo Henrique Dando Choque. Eu já fiz contato com algumas outras pessoas e parece que a informação dele procede. O presidente Rodolfo Landim está cuidando pessoalmente desse caso. A questão do terreno da SEG, ela não foi negada, como falaram, não foi descartado. O que o Flamengo está fazendo é pagando R$1 milhão para fazer um estudo de solo, porque ali, né, durante muitos anos, aquilo ali passou tubulação de gás, enfim. Eles estão fazendo um estudo de solo, e se tudo for aprovado, esse estudo deve levar até 3 meses de duração, e estando tudo aprovado, o presidente oficializa e anuncia a construção do estádio imediatamente. Se por acaso tiver algum problema com aquele terreno do gasômetro, me parece que já tem um outro terreno, já tem um plano B, ainda guardado a 7 chaves, mas que o anúncio do estádio para o primeiro semestre de 2023 parece que já é carta marcada, que já está definido. Vamos torcer e vamos acompanhar aí, né? Vamos aí, eu vou querer saber muito desse assunto aí, né, Rafa? O que vai ser feito do Maracanã, né? Mas já o Marcelo vai explicar aqui pra gente. O Marcelo, cara, o Rafa abriu o programa aqui falando, cara, que até conversei com ele também nos bastidores. O Grêmio tá fazendo um pacotão de contratações aí, cara. O Vini Galdino, hoje chegou o Carvalho, né? Dentre outros aí que estão vindo, cara. E é muita gente, né? Tá chegando ao Grêmio, e o Grêmio se reforçando, que sabe muito bem, né? Que se não reforçar o time, vai ser feito ioiô, né? Cristaldo também, que ele citou muito bem. Não pode subir e cair de novo. Em compensação, os outros que subiram, tirando o Vasco com o Pedro Raul, aparentemente não estão se reforçando com qualidade.
né? O que você quer saber desse Grêmio aí, Marcelo? Pergunta aí para o Rafael aí, dessas contratações aí, se tem alguma que ele gostou mais, enfim, bola está contigo. O que eu queria saber do Rafael é o seguinte, Rafa, a minha percepção é que eu falei isso aqui na última rodada, né, na resenha logo após a última rodada, que os clubes que sobem da Série B para a Série A, independente se é SAF, se não é SAF, eles vão levar um tempo para brigar por título. E eu posso achar, assim, o Vasco e o Botafogo a gente viu no ano passado, né, que ficou em 11º lugar no campeonato, mesmo gastando 100 milhões em contratações. Mas de todos esses que subiram, me parece, no meu entendimento, que o Grêmio é o que é mais estruturado. Por quê? Porque o Grêmio, quando caiu, não estava quebrado como os outros estavam, né? O Grêmio me parece que deu uma enxugada nesse ano 2022 e está contratando. Pode ser que o Grêmio não brigue pelo título, não sei. Mas o Grêmio, para mim, é o que mais se aproxima ali dos primeiros e tem grandes chances de brigar por Libertadores. Queria saber de você se eu estou muito errado, se é por aí. E o que você está achando dessas contratações do Grêmio? Se você acha que são suficientes para encarar uma Série A, como o Grêmio vai encarar, uma Copa do Brasil, ou se o Grêmio precisa se reforçar muito mais? Olha, Marcelo, boa noite, né? Para ti que chegou agora, o pessoal que tá chegando com a gente também, né? Cara, sobre o Grêmio subiu e a expectativa que a gente tinha, até quando o bloco terminou o campeonato, é que o Grêmio faria o Grêmio teria eleições, né? Como teve. O Guerra foi eleito presidente para o próximo triênio e a expectativa que a gente tinha era saber como é que como ficou pós-Romildo, pós-gestão Romildo, não só os cofres, né, mas toda a estrutura do clube. Ficou se sabendo que o Grêmio terminou 2022 com um rombo de 45 milhões, uma dívida de 45 milhões, né? Mas tendo em vista, houve dívidas de outros clubes, aí é uma dívida até, né, 45 milhões é muito dinheiro, mas é uma dívida até barata, digamos assim. Com certeza. E o Grêmio conseguiu poder de investimento, o Grêmio tem um investidor muito forte, que todo mundo conhece aqui, assim como o Inter tinha o Delcir Sonda, né, que era o cara que bancava, o cara que trouxe o D'Alessandro, por exemplo, internacional. O Grêmio tem Celso Rigo, que é um empresário do arroz, do ramo do arroz aqui no Rio Grande do Sul, e Celso Rigo, ele tá ajudando o Grêmio em algumas contratações. Acho que mais do que as contratações, o Marcelo, que tu citou aí que o Grêmio está se reforçando, e de fato o Grêmio está se reforçando bem, ao meu ver, foram as saídas, tá? Porque eu vou trazer, eu peguei aqui rapidinho uma lista que eu vi de cabeça, tá? De saídas. Matheus Sarará, volante, saiu. Biel, que o Christian conhece bem, não renovou. Jean-Pierre, pelo que a gente está colhendo de informações aqui, Jean-Pierre, que surgiu como promessa, foi no quase seleção brasileira, ele está se aposentando do futebol. Com 24 anos, parece que ele está se aposentando do futebol, fez um acordo com o Grêmio, ele teria contrato... Mas é por causa do câncer que ele teve recentemente no testículo ou depressão? O que se aponta isso? Não se sabe. O que a gente tem de, assim, não é nem informação agora, tá? É especulação, até agora, sobre o Jean-Pierre e a sua aposentadoria, é que é um jogador que tem outros investimentos e que quer ficar perto da família. A família dele é de Alvorada, região metropolitana do Rio Grande de Porto Alegre. Ele quer voltar para ficar perto da família. Ele que teve um último ano onde ele foi praticamente o ano inteiro reserva no Avaí, né, na série A, e ele quer parar. Né, ele tem outros investimentos, o pessoal não sabe se é... Aí a gente não sabe, né, se é investimento em imóvel, se é investimento em criptomoeda, que já surgiu essa informação também, mas nada confirmado. O fato é que Jean-Pierre pode estar encerrando sua carreira com 24 anos, o que é uma notícia que não deixa de surpreender, tanto pelo potencial que ele tinha de futebol. Outro jogador que não vai ficar no Grêmio, Ricardinho, vai para o Levski Bulgária, Levski Sofia, da Bulgária. Nicolas, que é o lateral esquerdo, que foi bem aqui no Grêmio na Série B, ele é jogador do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense vai negociá-lo. Elkson terminou o contrato e não vai renovar. Janderson, jogador do Corinthians, o Grêmio optou por não renovar. Elias Manuel, centroavante do Grêmio, que foi muito criticado por parte da torcida, que acertou com o New York Red Bull,
lá dos Estados Unidos. Guilherme Guedes é um jogador jovem também que o Grêmio não vai renovar. Léo Gomes, lateral direito, que ficou parado por muito tempo aqui no Grêmio, ficou acho que quase 3 anos parado, por conta de sucessivas lesões. O Grêmio decidiu não renovar com esse jogador. E o Edilson, lateral direito. Esses são alguns, tá? Eu acho que essas dispensas, elas são mais do que pontuais, elas dão um respiro para o Grêmio poder fazer as contratações que fez até agora. PP, do Cuiabá, é um cara que veio. O Everton Galdino, que fez um bom campeonato da Série B pelo Tombense, é um cara que já chegou. Uma contratação que a mim surpreendeu bastante, que eu acho que tem um potencial muito grande, é o Gustavinho, que veio do América Mineiro, e foi uma contratação que pegou todo mundo de surpresa. Ninguém aqui falava sobre o Gustavinho. Foi uma negociação onde o Grêmio trabalhou muito com o América Mineiro para fazer essa negociação. Reinaldo e Bruno Vini, que já abriu mão das férias que ele teria direito para ficar trabalhando físico, né, a parte física, porque ele vem de um tempo parado também. E o Reinaldo, lateral esquerdo. O Grêmio está em negociação avançada com o Michel, negociação muito bem encaminhada com o Cristaldo. O Carbajo, como eu falei, ele já está em Porto Alegre, chegou hoje à tarde. E o Grêmio também... Rafa, a informação que eu tenho aqui também é que o Michel tá praticamente certo no Grêmio, né? Não, ele tá muito bem encaminhado. O Michel muito bem encaminhado. E daqui a pouco o Betinho tá chegando, eu quero ver com ele, porque tem a possibilidade do Grêmio acertar com o volante Jair, que é do Atlético Mineiro, que eu acho muito bom volante. Eu acho que o Grêmio tá se reforçando bem, tá? O Grêmio que vai perder o Lucas Leiva por pelo menos 6 meses, por um problema no coração. Então não se sabe se o Lucas Leiva volta a jogar futebol, né? Ele teve um problema no coração agora durante a pré-temporada do Grêmio, foi diagnosticado, então não se sabe se ele volta a jogar. A princípio ele fica fora por 6 meses, mas ele pode ficar fora do resto da temporada, enfim, ele pode encerrar sua carreira por conta disso. Algumas renovações aconteceram que eu acho que são muito importantes, tá? O Kahneman, ele estava de saída para o Corinthians ia oferecer uma proposta muito interessante para o Walter Kahneman e para o seu empresário, mas o Grêmio conseguiu negociar e acho que essa é uma renovação muito importante, tá? Porque Walter Kahneman, ele conseguindo jogar, ele tendo condições físicas de jogar, ele ainda é um zagueiro muito importante pelo lado esquerdo para o time do Grêmio. Ainda mais que o Grêmio vai ter um lateral novo, né? Não um novo de idade, mas vai ter um lateral novo, que é o Reinaldo, chegando aqui. Então tem que ter uma peça ali um pouco mais consolidada. Uma coisa que eu acho que... O Reinaldo vocês consideram um reforço? Ou aí, como é que ele é visto aí? Porque ele quase acertou com o Fluminense aqui, a torcida do Fluminense não queria ele, não. O Reinaldo é um reforço porque quem tem aqui é o Diogo Barbosa, né? Então, a princípio, o Reinaldo ele vem para ser o reforço. Mas uma coisa que vem chamando a atenção e que isso a gente tem comentado aqui nos bastidores, tanto aqui no portal quanto em outras lives, outros bate-papos que a gente faz aqui no Sul, é sobre a não ida atrás até agora do Grêmio de um goleiro. Porque o Grêmio tem 2 goleiros, tanto o Breno quanto o Gabriel Grando, que são 2 goleiros que não despertam confiança. E goleiro a gente viu, a Copa do Mundo provou isso. Goleiro precisa ter a confiança, né? Então, nem o Breno, nem o Gabriel Grando conseguiram se consolidar no gol do Grêmio. Da gente falar, pô, esse é o titular do gol. Não, a gente não sabe quem é o titular. Né, a gente vinha colhendo informações que um dos 2 poderia ser negociado pro futebol. O Gabriel Grando, aliás, é que estava mais sondado, especulado no futebol italiano, mas nada de concreto até agora. Então, mas o Grêmio não conseguiu essa movimentação para goleiro. Se falou no nome do Walter, ex-goleiro do Corinthians, que hoje está no Cuiabá. Não sei se o Cuiabá renovou com ele, se encerrou o contrato, não sei o que aconteceu com o Walter, mas se falou no nome dele, se falou em alguns outros nomes, como Fernando Miguel, por exemplo, mas nada avançou. É a única posição até aqui que o Grêmio não anunciou um reforço que a gente estava esperando. Além, o Walter, claro... ele teve uma lesão muscular e não jogou, tá sem jogar desde setembro de 2022, tá? O que se falava aqui, Christian e Marcelo, é anos. Que o Grêmio, trazendo o Walter, incorreria no mesmo erro de quando trouxe Vanderlei, de quando trouxe Paulo Vitor e de quando trouxe Júlio César. De pegar goleiros nunca afirmados. O Vanderlei teve uma boa fase até, mas pegar goleiros nunca afirmados para ser titulares do gol do Grêmio.
A bem da verdade, depois de Marcelo Groy, o Grêmio não tem um goleiro. Não teve um goleiro. O Grêmio O Walter tem 34 anos, tem contato com o Cuiabá até o fim de 2023. Isso foi uma lesão séria aí. O Marcelo, eu queria saber de você também, cara, o seguinte, o Rafa falou muito bem do Jean-Pierre, que, cara, pra gente aqui no Rio, pô, é uma surpresa muito grande, né, cara? É um jogador que era promissor aí, a gente via até para a seleção brasileira, cara. Passou pela base, sub-17 da seleção, a grande promessa do Grêmio. E foi muito especulado recentemente, o Rafa, aqui no Rio de Janeiro, que o Diniz iria tentar entrar em contato com ele para tentar aí tirar essa ideia, mudar a ideia dele aí de se aposentar. Você está trazendo uma informação nova aqui para a gente, bacana demais, Rafa, que você falou que ele tem alguns investimentos, que por isso quer se dedicar mais à família dele. É uma informação que a gente aqui no Rio não tinha. A informação que a gente tinha aqui era que ele teve um câncer no testículo e depois disso a carreira dele, a gente não sabe por que não andou mais. Conforme você falou, ele foi o reserva praticamente toda a temporada no Avaí, né? A gente não sabe realmente da condição física dele, mas é um jogador muito novo, né? 24 anos, né? E, Marcelo, você que está no futebol há anos, cara, na parte de arbitragem, o que você credencia essa aposentadoria dele precoce? Já até rescindiu, né, o Rafa, com o Grêmio, né? Isso, sim, está rescindido o contrato. Estranho, né, o Marcelo e o Rafa. Marcelo, o que você acha que pode ter acontecido? Depressão? Não acho não. A questão da saúde, né, o caso dele foi um caso gravíssimo e é o tipo da doença que faz qualquer pessoa repensar no resto da vida. Se ele é um jogador, ainda que com 24 anos, já tem uma situação financeira estável, pode ser. Agora, o que eu costumo dizer é o seguinte, jogador de futebol, para encerrar a carreira com 24 anos por decisão própria, é uma coisa muito relevante. A gente não tem histórico disso, né? Então, a questão da doença pode ser? Pode. Mas pode também não ser, né? Pode ser, o cara rescindiu. Ele tem que cumprir 2 anos de quarentena, porque ele tinha os direitos federativos presos. Mas depois disso, se ele quiser voltar, ele pode voltar. O que eu acho também que o jogador, ainda mais na idade dele, ficar 2 anos parado para voltar é muito difícil. Né? O pessoal está lembrando aqui também que ele sofre com lesões, Marcelo, desde 2020, tá? Então, pode ser que isso tenha pesado bastante. Não é uma coisa normal, mas o caso da doença que ele teve é muito grave. Então, ele pode sim ter, né, falar, pô, é melhor eu viver o resto da minha vida bem. Se ele não tivesse dinheiro, né, mas ele deve ter feito bons contratos agora, até os 24 anos, e dá para ter uma tranquilidade financeira, né? A informação que chegou pra gente, que a gente apurou, né, a gente foi atrás, até conversou com a própria assessoria do GPR, é que ele tem investimentos. A palavra foi essa, ele tem investimentos. Né? Já especulou que ele tem imóveis na região metropolitana e também em Porto Alegre, que ele tem aqui em Santa Catarina também, pode ser que ele tenha imóveis em Balneário Camboriú, em Jurerê, ou então que ele investiu em algum momento em criptomoedas e se deu bem, sabe? Essas são algumas mas isso é especulação. O que foi passado é que ele tem alguns investimentos. Mas com certeza, Marcelo, essa questão da doença bateu forte nele, porque com 24 anos, né, um jogador com potencial, se ele mostrasse, assim, que ele voltaria pro Grêmio e talvez jogasse, tá? Talvez jogasse. O Renato gostava muito do Jean-Pierre. Então talvez ele jogasse. Ele poderia ainda fazer outros contratos, seguir atuando. Eu acho que a questão da doença bateu sim, viu, Marcelo? Acho que ele... Você sabe qual é o salário dele? Ou... eu tinha anotado. Eu acho que, se eu não me engano, estava em 350 mil. E aí o Grêmio fez uma... Mas o Avaí não pagava isso, né? Não. Mas o Grêmio fez uma negociação com ele para pagar cerca de 180 mil durante esse ano agora, em comum acordo, sabe? Ficou metade do salário e o Grêmio paga para ele até o final do ano, que seria o fim do contrato dele agora em 23. Eu acho que mas ele provavelmente deve ter assinado lá em 2019, contrato de 4 anos até 2023. Até 2024, eu acho, né? Se eu estiver errado, Rafa. 2024, isso. Não, 2023. Mil, né? Até o fim de 23. Então, assim, então ele teve um contrato de 3 anos pagos. Se a gente for botar, né, 350 mil, a gente está falando de 4 milhões e 200 mil ano.
em 3 anos são 12 milhões. Meu amigo, não estou falando de bicho, não estou falando de premiação, estou falando só de contrato. 12 milhões, ainda que ele pague aí 4 de imposto de renda, enfim, de custo dele, cara, se ele for um cara econômico, ele não precisa trabalhar mais, não. Não, a estimativa aqui é que ele só do Grêmio ele girou algo em torno de 15 milhões. Aí. Tá, então... Se o cara foi responsável, não tá com burro na sombra. Se ele tem investimento conforme aí, né? O Rafa apurou aí. Eu cheguei a conversar com o empresário do atleta, cara, e realmente, né, quando foi anunciado aí, antes da notícia vazar nas redes aí, nos periódicos aí, que ele ia se aposentar, eu conversei com o empresário dele que, cara, falou que ele estava irredutível, que ele queria se aposentar mesmo. Ninguém tirava isso da cabeça dele. A gente vai trazer um pouquinho aqui para o nosso assunto aqui, Betinho também, Betinho que conta no chega. O Marcelo, a decisão de ontem, a arbitragem interferiu no placar aí do jogaço, né, um dos melhores jogos aí, uma das melhores finais aí de Copa do Mundo. Para mim aí gostei da de 70 também, que eu lógico vi reprise, mas foi muito boa, até 3-1. O jogo tava duro aí pro Brasil contra a Itália, mas a decisão de ontem foi um jogaço, cara. França e Argentina. Eu te falei da França no início, hein, Marcelo? Imagina a França se tivesse completa, hein, cara? A França estava com 8 desfalques. Mas eu quero saber de você, antes de ouvir o dentro de campo, a arbitragem aí, como é que foi ontem lá nessa grande decisão? Rapaz, embora algumas pessoas tenham criticado, eu achei a arbitragem muito boa. Achei o primeiro pênalti claro. Mas é aquilo que eu estou te falando. A televisão, ela não mostra a intensidade, né, do toque. O cara toca no pé do jogador. Que tá correndo, né? Não, e o Di Maria, o Di Maria é um fiapo. Qualquer toquinho nele, ele cai. Então, assim, eu achei pênalti. O único sinal, o Christian, e aí você vê como a nossa arbitragem tá complicada. Aquele pênalti em que a bola bate na mão do zagueiro, o último, né? O que acontece? No Brasil, não era marcado, porque existe uma orientação da comissão de arbitragem de que quando a mão, o braço, está para baixo, que eles consideram posição natural. A gente teve vários lances iguais no Campeonato Brasileiro em que não foram marcados pênalti. Eu acho que, inclusive, um do Léo Pereira, do Flamengo, que ele sobe, a bola bate na mão dele, mas o braço está para baixo, e a orientação da CBF, da comissão, era de movimento natural. E lá, você vê, a regra é uma só, e lá não teve essa orientação. Então, assim, eu achei boa a arbitragem, gostei muito. Né? De forma geral, a arbitragem da Copa, para mim, foi uma das melhores, né? Porque a gente via muita lambança em Copa do Mundo também. Mas eu achei que essa Copa tiveram pouquíssimos erros, eu gostei bastante. E venceu quem eu achei que mereceu vencer. Né? O Di Maria, que é um jogador que eu não gosto, foi o nome do jogo para mim, e eu não gosto dele, não acho que esse jogador todo, mas ontem fez a diferença. E o Messi, amigo, aquilo que a gente falou, o cara é diferenciado. É isso que a gente esperava do Neymar, entendeu? O cara resolve sozinho. A verdade é essa, resolve sozinho. Chegando aqui também, Betinho. Tudo bom, Betinho? Seu destaque inicial aí. Boa noite, meu amigo. Boa noite, turma. Destaque inicial é que o Atlético está aí em busca aí de fechar as contratações aí de forma formalizada aí de Edenilson e de Igor Gomes. Agora é só a questão burocrática mesmo, mas está tudo acertado. São jogadores que vão compor o elenco atleticano em 2023. A novela Edenilson aí continua, né? Não, mas agora já era. Já era? Betinho, Rafael e Marcelo. Acredito que todos vocês tenham assistido a final ontem, né? Jogaço, estava falando aqui, jogaço das melhores decisões aí dos últimos anos, né? E o Marcelo já adiantou aqui, Di Maria foi o melhor da partida, mas a Globo insistindo que o craque era o Messi e Mbappé, tudo bem. Mbappé também, cara, vou te contar, em 4 gols de uma decisão e não sai com caneco. Acho que só o Thiago Silva, o Thiago Neves, na verdade, na final da Libertadores em 2008, que fez 3 gols e não ganhou o título. Mas o Mbappé, cara, principalmente aí da metade do segundo tempo em diante, e o Di Maria, cara, nem entendi a substituição, só se ele saiu cansado, arrebentaram com o jogo, né, cara? Quem que vocês acham aí que o placar foi justo ou a França mereceu algo melhor aí? Quem começa aí? Eu achei justo, achei o 3-3 justo.
Acho que o primeiro tempo a Argentina foi infinitamente superior. Acho que a Argentina podia ter feito mais do que fez, inclusive, no primeiro tempo. Só que a França tem o Mbappé. E o Mbappé desequilibra. Assim como o Messi desequilibrou. Eu acho que foi justo por conta dos dois, principalmente, tá? Acho que o Di Maria, concordo com o Marcelo, acho que ele foi o melhor jogador da final, sem dúvida. Acho que o Dibu Martínez vai ficar para a história. Acho que daqui a 50 anos os argentinos, quando lembrarem dessa final, vão, obviamente, exaltar Lionel Messi como merece todas as exaltações, mas vão exaltar principalmente Dibu Martínez, tanto pelos pênaltis quanto pela defesa no chute no último lance da prorrogação, que aquilo ali ela não é a defesa mais plástica da história das Copas, mas ela acho que é a mais importante da história das Copas, tirando defesas de pênalti, sabe? Porque aquela ali é um gol. Dibu Martínez fez o gol da carreira dele naquela defesa. Por isso eu achei uma final justa, tanto a vitória da Argentina nos pênaltis, quanto o 3-3, porque Lionel Messi e Mbappé, se tudo seguir como o planejado no script do futebol, o Mbappé ele vai passar por muito a artilharia de Miroslav Klose de gols em Copas do Mundo, né? Só em 2 ele já tem 12 gols. É um absurdo o que joga Kylian Mbappé. É um absurdo que joga até hoje Lionel Messi. E acho que a Copa coroou o Messi. Confesso que eu não torci para a Argentina, mas eu fiquei muito feliz com a vitória dos hermanos. Ué, eu concordo aí com nosso parceiro, o Rafa. O Rafa é muito bom, né? Sempre falo isso. Mas, assim, tudo bom, Betinho? Tudo jóia. Emiliano Martínez, goleiraço, salvou aquilo ali, mas o jogo viveu alguns momentos, assim, diferentes e que o emocional faz o futebol encantador, né? Porque durante 65% a 70% da partida, o jogo esteve nos pés dos argentinos. A França foi inclusive até pobre em 70% da partida, mas aí numa bobeira do Otamendi, que já jogou no Galo, que é um bom zagueiro, mas que deu uma pataquada lá. Na verdade, não é nem... O atacante é sempre mais rápido que o zagueiro, né? Vai ter que dar esse desconto. Mas aquele gol mexeu com o emocional do argentino. Quando você está disputando uma final, e aí você tem um contexto histórico nisso, o argentino falou assim, poxa vida, será? Quando bate o 2-1 ali, faltava muito tempo de jogo ainda, faltava mais de 25 minutos para a partida terminar, bate aquilo no cara, tava tudo muito tranquilo até aquele momento, aí você reviveu um time que é extremamente qualificado, com o Griezmann, com o Giroud, o Giroud já acho que já tinha até saído, né? Mas um time extremamente qualificado da França, que poderia... O Giroud, rapidinho, só para não passar, o Giroud já tinha saído, inclusive aos 40 minutos do primeiro tempo, o Deschamps tirou 2 jogadores da França, né? Lembrando aí que o Filipão, que o Marcelo adora, né? No 5-0 do primeiro tempo, ele voltou para o segundo tempo sem mexer com ninguém, né? Mas segue aí. Não, mas assim, de fato, é isso, sabe? E aí, alguns momentos mudaram o olhar das pessoas. O jogo não foi pau a pau, cara. O jogo foi muito mais Argentina. A Argentina jogou futebol muito mais vistoso, muito mais futebol. A Argentina jogou futebol ontem. O que mexeu com o argentino ontem foi o emocional de ter tomado... Tanto é que depois que tomou gol, quem dá o passe, quem perde a bola para o gol de empate, poderia ter virado, inclusive, vilão, foi Lionel Messi. Foi ele que perde a bola. Então, assim, a Argentina viveu por esse momento, mas precisamos de reportar também o Di Maria, cara. Como foi importante, como jogou bola. E talvez tenha... Quando ganha, ninguém fala de falha. Mas talvez ali foi a única falha do técnico Scaloni. Porque ele tirou o que estava jogando, o que estava tirando de conforto da defesa francesa, que era o Di Maria. O Di Maria jogou muito, e depois que entrou nele foi o Montiel que entrou no lugar dele, não foi? Foi o Acunha? Acunha, perdão, troquei as bolas. O Acunha entrou mal, né? Inclusive entrou mal. E aí a Argentina perdeu objetividade no ataque e pareceu que a França foi merecedora de...
E aí o jogo mudou, cara. Inclusive a França teve chance de fazer o 3-2 ainda no tempo normal, para perceber, para a gente perceber algumas coisas. Inclusive, vi de uma maneira feliz, acho que foi no Sport TV, e concordo plenamente com esse comentário, que, não, ou foi na ESPN, agora pouco importa, mas acho que foi na ESPN. Alguém falando o seguinte, ó, nesse momento, chega no final do jogo, um jogador para com tudo que é organizado, preparado para uma final de Copa do Mundo, chega um jogador na cara do goleiro da Argentina para definir o jogo, sem ninguém. Tipo, uma jogada com campo livre. E isso aconteceu em algumas oportunidades. Acho que cansaço emocional, tudo que envolve uma final, vai passando o tempo e a desorganização desse jogo, que parece para muitos simples, mas de forma categórica é caótico, torna isso muito mais legal. Então, assim, a Argentina merecidíssimo, o Messi merecia levantar uma taça para o bem do futebol, para o bem de quem gosta de futebol, falar, pô, cara, quero o melhor. Mas, aí você tem que contar. Sabe quando você tem que explicar alguma coisa? Quando você já tem que explicar, já não é legal. Você teria que pegar o seu neto e explicar, pô, o Messi foi um cara que jogou demais, mas não ganhou a Copa do Mundo. Aí fala, pai, mas sabe que negócio que não é compatível, não é proporcional? Não, cara. Você vai contar que o Messi jogou muito, demorou para ganhar a Copa do Mundo, quase não ganhou, já tinha ganhado tudo, mas ganhou. Né? Então, assim, para quem gosta de futebol bem jogado, foi um espetáculo à parte. A gente tem eu gosto muito da música dos Titãs, que diz sobre a melhor banda de todos os tempos da última semana. A gente tem uma mania de grandeza absurda, de querer que tudo seja melhor o tempo todo, porque a gente está vivendo aquilo. De fato, a gente tem que recortar que, talvez, na minha ótica de quem acompanha a Copa do Mundo desde 1990, a partir de 90, ali, quando o Brasil perdeu para a Argentina, inclusive, né, quando o Maradona driblou o Tafarel ali, ele eliminou o Brasil, eu nunca vi. A gente já foi quebrado mais um paradigma ontem, de que finais são chatas demais. Então, final foi espetacular. É um privilégio ter visto um jogo de futebol daquela qualidade, mas ainda assim a gente fala assim, pô, que legal. O jogo de futebol, com todo esquema, com todos os bons treinadores que estavam ali, com todas as boas peças que existem na Argentina, que tinham de bala no banco de reserva, você tinha uma França capaz, tecnicamente, de jogar como jogou. Os caras jogaram bola, velho. E você conseguia ver espaço e buraco no meio do campo numa final de Copa do Mundo. Então, um show à parte. Talvez, só para finalizar, eu não vi, acho que nenhum de nós viu, nem o Marcelo deve ter visto, a final de 70. A final de 70 talvez tenha sido a maior final de todos os tempos, junto com essa. Não no ponto de vista de disputa, né? Porque ontem foi uma disputa. Em 70 o Brasil arrebentou com a Itália. Mas talvez sejam uns 2 jogos que devem ficar como aulas de futebol e que tiram de vez esse pragmatismo do jogo chato, que afinal sempre um jogo chato de 1-0, modorrento, como foi aquele jogo entre França e Itália, que ficou... o mais legal foi a cabeçada que o Zidane deu, legal assim, entre aspas, né? Então, assim, foi legal demais, jogaço. Vou passar por Marcelo mais rapidinho, lembrando aqui, ó, essas 2 promessas aqui, cara, o Enzo Fernandes, 21 anos apenas, jogador do Benfica, grande destaque aí da Argentina também, assim como o Julián Álvares, né, que barrou, né, depois da primeira derrota. Acho que o principal jogo da Argentina, logo, teve a final, mas assim, a derrota para a Arábia Saudita marcou muito, né? Ele fez muitas mudanças, né, o Scaloni, na seleção argentina, e colocou aí, barrou o Lautaro para colocar o Julián Álvares aí, que não saiu mais do time, esse jovem aí de 21 anos. Até o Lautaro entrou bem ontem. Mas, Marcelo, o que você achou dessa final aí? Se a taça está em boas mãos, e quem que você destacaria aí, tanto na França quanto na Argentina, sem ser os principais aí jogadores que a gente já mencionou aqui, como Di Maria, Messi e Mbappé? Pô, a primeira coisa é que a gente fala aqui de grande promessa, né? Tanto o Enzo Fernandes quanto o Álvares, há 4 meses atrás, o Enzo Fernandes estava na Argentina, jogava pelo River.
há 11 meses atrás, o Álvares estava no River também. Era jogador do River. E o Enzo Fernandes, então... Marcelo, o Enzo Fernandes, inclusive, estava na Defensa e Justiça. Isso, foi contratado pelo... Quando saiu aquele número 10, que agora voltou para o River, um colombiano, com muito bom jogador, esqueci, Quinteiro. Quando o Quinteiro sai para, se não me engano, para a Arábia, eles contratam o Enzo Fernandes. E outra coisa, o Enzo Fernandes, o Flamengo tentou contratar junto, na mesma investida do Benfica, e o Flamengo ofereceu 11 milhões de euros, o Benfica pagou 17, podendo chegar a 20. E dizem que o Aston Villa vai oferecer 100 milhões de euros pelo Enzo Fernandes. Entendeu? Então, assim, não é promessa mais não. Agora, tem que citar o goleiro argentino, fez toda a diferença ontem, né? E deve ser difícil, porque assim, o cara tem 1,95 m, o cara é forte, é largão. Então, eu estava vendo aquele lance, falar, o cara... Ele foi melhor que o goleiro da Croácia? Eu achei. Né? Até porque o goleiro, Christian, a gente vê quando precisa dele. Num jogo assim, no jogo que decide, que o cara fala assim, não, é comigo. Porque uma final de Copa do Mundo, querendo ou não, né, aquilo ali deve ser, emocionalmente, deve ser uma carga muito pesada. E ele já vinha pegando pênalti, ele já vinha fazendo boas partidas lá de trás, desde as oitavas, né? E o que acontece? Todo mundo criticou, acho que foi o Coman que perdeu o gol. Não foi o último gol? No último acho lance? Que foi o Thuram. Foi o Thuram? Eu acho. Eu achei que fosse Mas não tenho certeza. Foi o Mbappé que chutou, que o goleiro defendeu na prorrogação, o Mbappé. Não, no último lance. O último lance. Não. O último lance. O último minuto da prorrogação. Eu acho que foi o Thuram, sim. Acho que foi o Thuram. Mas o que eu digo é o seguinte, cara, o cara não perdeu o gol, não. Se você olhar, ele chutou onde tinha que chutar. A bola ia no cantinho. O mérito foi todo do goleiro. Todo do goleiro. E ele é muito grande. Ele lembra um pouco o estilo do Cássio, que também é grandão. Né? Então, assim, tem que dar todo o mérito. A França, você sabe disso, Cristian, eu falei desde o início, eu não levava fé no time da França, embora seja um time bom, com bons jogadores, mas eu não levava fé. Né? E a Argentina ganhou com uma seleção limitada. A seleção da Argentina não foi a melhor seleção que ela mandou. A seleção da Argentina de 2006... A zaga é fraca. Não, fraquíssima. O Betinho, que torceu muito pelotamente quando jogou no Galo, ainda foi um pouco gentil com ele. O bom zagueiro. O Otamendi não joga absolutamente nada. Eu não queria ele nem na reserva do Flamengo. Não era bom nem quando era novo. Não, eu acho ele horroroso. E ontem, quase entregou a paçoca. Ontem não, no domingo. Ontem. Então, assim, tem que dar o mérito porque a Argentina ganhou na vontade, Christian. A Argentina não tinha a melhor seleção da Copa, mas ela, desde o início, ela mostrou vontade de ganhar a Copa. Coisa que falta muito ao Brasil. Ô, Christian, eu acho que 220, né? A Argentina entrou em 220 e o Brasil entrou em... A França entrou. Oi, Rafa. Eu só quero concluir sobre a Copa no geral. Eu acho que para mim essa Copa ela deixa muito claro algumas coisas assim. Eu acho que o Marcelo falou uma coisa muito interessante. É a vontade de ganhar. São 7 jogos. É um mês de competição. Tem que ter vontade. Ali tem que botar toda a tua vontade do mundo naqueles 7 jogos. Ficou claro que goleiro ele é muito decisivo. Muito decisivo. Acho que essa Copa deixou isso claro. Tanto com o Livakovic quanto com o próprio Martínez. O Bono, do goleiro de Marrocos, decisivo. Sabe? Então o goleiro decide, sim. Por isso que eu até falei antes do Grêmio que não tem movimentação para contratar goleiro. E eu acho que essa, para mim, ela foi a Copa dos laterais. Que é uma coisa que eu acho que vence, assim, é muito difícil tu ter um lateral de destaque, né? Porque a gente teve Cafu, Roberto Carlos, Lam, Marcelo, o próprio Daniel Alves, que são laterais que tu coloca numa prateleira acima de excelentes laterais. Só que não tem mais, né? Assim, a gente não consegue... Pô, quem é o melhor lateral direito do mundo hoje? Você sabe me dizer na lata, assim, quem é o melhor lateral direito do mundo hoje? Dizem que é o do Liverpool, né? Que é um bom lateral, mas... Mas é um bom lateral. É o canadense? O canadense é o Alphonso Davies, que é do lateral esquerdo, que é do Bayern de Munique. Né? O do Liverpool é o Alexander Arnold. Na minha concepção, o melhor lateral direito do mundo hoje é o Hakimi.
de Marrocos. Você foi fácil, né? Aí não, né? Eu até fiquei no mudo aqui, que Por que, Betinho? você foi pragmático agora. Eu tava aqui, eu falei assim, vou deixar ele falar. É o marroquino, mas tá fácil, né? Agora. Mas é fácil. Só que o que eu quero dizer é o seguinte: a gente saberia dizer de cor, por exemplo, década de 90, década dos anos, o início dos anos 2000. Sim. Quem são assim, ó? Cafu, Roberto Carlos, Marcelo, Felipe Lan, sabe? A gente conseguia. Maldini mais atrás, a gente conseguiria cravar. Hoje a gente fala o Hakimi, o Alexander Arnold, lateral esquerdo. Quem é o melhor lateral esquerdo do mundo? A gente não tem um consenso. A verdade hoje é que o mundo está sem lateral. Mas é isso que eu quero dizer. O pessoal tá lembrando aqui o Carvajal aqui também, viu? Nós chegamos num ponto onde os laterais foram decisivos na Copa, eu vou dizer por quê. Não por conta da final, enfim. Hakimi, lateral direito do Marrocos, e Juranovic, lateral direito da Croácia. Para mim foram os dois laterais da Copa. Tá? Acho que não teve nenhum lateral direito foi melhor que esses dois. Lateral esquerdo, o Theo Hernandes fez uma partida muito abaixo na final, mas é um baita lateral. Para mim foi o lateral esquerdo da Copa. E aí quem é o outro lateral? Reserva, né? É reserva. É reserva, mas fez uma baita Copa. Mas quem é o outro lateral esquerdo? Você tem o Theo Hernandes da França também, que é um bom lateral. Você tem bons laterais, aquele menino lá do Liverpool também, né, cara? O Robertson. Pois é, Robertson. mas aí a gente chega... Exatamente. Mas aí a gente Jordi Alba. Onde eu quero... Davis, o que eu quero dizer é isso. A Copa, Mendy. ela para mim foi a Copa onde os laterais que se destacaram, o Hakimi se destacou num time que ninguém dava nada. A Croácia, eu não sei vocês, mas eu não esperava absolutamente da Croácia. Mesmo sendo vice-campeã do mundo em 2018, eu não esperava nada. O Juranovic fez uma Copa de excelência. Para mim, lateral direito da Croácia. Então eu acho que as seleções que conseguiram chegar um passo adiante, conseguiram... Perisic também é bom, né? Perisic é bom também, um bom lateral também. Mas as seleções que conseguiram chegar um pouco mais adiante, para mim, elas foram as seleções que tiveram laterais que se impuseram. E aí é que eu digo do Brasil. Danilo, Alexandro, Daniel Alves, Alex Telles, e aí os que não foram, Renan Lodge, Guilherme Arana talvez seja o melhor deles, mas não foi porque estava lesionado. Só que não tem um lateral que tu vai chegar e dizer, vai bancar. Esse é o lateral direito da seleção brasileira. Não tem. Não tem. Outras seleções que ficaram pelo caminho. A Alemanha. Quem são os laterais da Alemanha? O Rafa, o Alex Meia, né, cabeção, teve até aqui no programa que ele falou muito bem isso, assim, a gente está passando um momento que, uma fase ruim, né, não só de laterais, mas assim, de jogadores, né, tira o Neymar, que é um patamar muito mais acima, um pouco mais abaixo aí, bem mais abaixo o Casemiro, e o resto aí, a gente ainda são promessas. Cara, ele falou uma coisa que é verdade, o próprio Danilo, o pessoal não gosta muito dele, assim, cara, por onde ele passou, ele foi titular, né? O cara foi titular no Porto, foi titular na Juventus, na Juventus, hoje já joga de lateral esquerdo, foi titular no Real Madrid, Manchester também. Então, assim, o nível, né, de laterais, assim, tanto direito quanto esquerdo, no mundo é fraco. É né? fraco. Assim, a gente está falando de um lateral canadense, cara, nada contra o Canadá, mas, pô, pelo amor de Deus, né? É diferença muito grande. O Rafa, Betinho e Marcelo. Cara, eu vou colocar duas situações aqui, eu queria ver se vocês já viram isso em algum momento, né? Marcelo, que é especialista em comentar coisas aleatórias, né, Marcelo? O que foi isso, Marcelo? Pessoal de casa, o que foi essa comemoração, né, do nosso... Vou botar para vocês verem. Se a internet ajudar, a gente coloca. Essa aí é a famosa mano de Deus, né, o Christian? Ele explicou o porquê da comemoração. Explica aí, Marcelo. Marcelo? Oi.
Foi. Explica aí pra gente aí o que foi essa comemoração aí. Não, ele até explicou. Ele falou que estava muito irritado com a torcida da França, que ficou o tempo todo vaiando ele. Então ele fez aquilo ali para a torcida da França, bem parecido quando o Edmundo, quando jogava pelo Flamengo, começou a ser chamado de assassino pela torcida do Vasco. Não justifica, lógico, foi deselegante ao extremo, mas ele não, pelo menos ele não criou historinha não, entendeu? Ele falou não, eu estava muito irritado com a torcida da França, que me vaiou o jogo todo, ficou pegando no meu pé, e foi a minha resposta para eles. Então a gente teve também o Messi também dando um abraço no Sheik também, que na cultura árabe lá não é permitido. Mas o Betinho, você já passou, o Rafa também, alguma situação parecida com essa numa coletiva de imprensa, de apresentação, na verdade, de um jogador? Boa tarde, Pedro, tudo bem? Matheus Guimarães do Lance, seja muito bem-vindo. Eu não sei se você reparou, mas o torcedor ficou muito eufórico também por outro fato da sua chegada, que foi a sua beleza. Você é um cara muito bonito. Como é que faz para conciliar essa vida de artilheiro e galã? Como faz? Pô, O meu foco é gol, não é esse lado aí, esse outro lado aí é... Esse outro lado aí é um agradecimento aos meus pais, mas eu procuro me ater aos gols, a estar bem, tá jogando, que é o mais importante. Travou aqui para mim, para vocês travou também ou não? Não, eu consegui ouvir tranquilo. Não, eu ouvi tranquilo também. Então foi só aqui para mim. O Betinho, Rafa, você já... Deixa eu falar sobre isso aqui rapidinho. Cara, na vida cada um tem um propósito de vida, né? É interessante em alguns momentos que você tenha um ambiente mais agradável, né? Mas, cara, assim, como eu disse, são escolhas. Na verdade, o repórter ali tinha uma oportunidade de apresentação de um atleta, ele poderia tentar fazer um trabalho de utilidade pública ali, porque quando você faz uma pergunta numa coletiva, ela não é uma pergunta sua, é uma pergunta que quer retransmitir o que o torcedor quer saber sobre determinado atleta. De fato, eu acredito até que algumas coletivas, elas são desimportantes, elas tornam-se desimportantes através desses fatos, porque a gente vai acabando, pô, cara, tem que ir lá. E o cara, ele pode ver uma situação dessa e falar assim, pô, tem que ir lá, né? Mas já vou escutar a abobrinha. E ele acaba tendo razão, né? Porque, pô, cara, já vi gente perguntando se o perfume, qual o perfume que o atleta usa, cara. Eu não tenho nada para perguntar, não fala nada. Agradece lá, eu estava aqui na lista aqui, meus colegas já fizeram a pergunta. Ou então você pode, inclusive, se uma pergunta não foi terminantemente convencível, né, não convenceu ninguém, você pode reafirmar a pergunta e ainda, né, buscar mais um pouquinho dela, com um pouco de tato e tudo mais. Mas ir para uma coletiva, que não é o TikTok, cara. Na verdade, quando ele está fazendo esse tipo de pergunta, ele está querendo ir para o TikTok, para o Kawaii, para o Kuai, sei lá o que faz. Todo mundo pronuncia. Até no Kuai eles pronunciam diferente aí. Então, estou falando em várias línguas aí, Kuai, Kawaii, eles querem esse tipo de conteúdo. Então, ele já está nesse conteúdo. Ele agora, talvez, o repórter, ele quer trabalhar no Choquei. Ele quer trabalhar com Nelson Rubens, no TV Fama. Talvez seja esse caminho que ele está utilizando. Tudo certo. Betinho, eu acho que... Ele está aproveitando o momento dele, né? Mas eu acho que para complementar, acho que para trazer também esse debate é o seguinte: a gente tem visto uma desvalorização do trabalho jornalístico, tá? E aí eu quero trazer um exemplo aqui, eu vou citar um exemplo, acho que nominal, acho que não tem problema nenhum. Muita gente aqui no Rio Grande do Sul reclamou da cobertura do Casimiro durante a Copa do Mundo. Por ter mandado o Diogo Defante para lá, por ter feito algumas coisas, enfim. O Diogo Defante foi para lá, ele não foi para ser jornalista. O Diogo Defante foi para lá porque ele é humorista, ele foi gerar conteúdo. Isso é uma coisa. Tá? Isso é uma coisa. Agora, a partir do momento que tu vai, como o Betinho disse, numa coletiva, onde
torcedor quer saber sobre o jogador, o que vai viralizar agora? O que já viralizou agora? Essa pergunta, né? Mas talvez viralizasse alguma fala do Pedro Raul sobre o Vasco da Gama, sobre a carreira dele, sobre a pretensão dele de jogar no Vasco, sobre como foi o acerto, por que ele foi para o Vasco e não foi para outro clube, sabe? Talvez o interesse jornalístico seria talvez outro. até uma curiosidade, né, Rafa? Desculpa Claro. te falar, mas talvez uma curiosidade que ele coletou de uma pesquisa sobre o Pedro Raul, sobre o contexto geográfico dele, que isso enriquece, cara, enriquece culturalmente a própria coletiva, sabe? Mas assim, é patético, sério, cara, eu tô falando aqui com todo respeito, é porque talvez o objetivo dele, e quero manter o respeito, e vou manter, mas o objetivo dele não seja esse que ele tá prestando ali, talvez até ele se sinta envergonhado depois de ter visto a pergunta, porque talvez quis ser engraçadinho, mas ele deixou de fazer o papel fundamental que o jornalista tem, que é de utilidade pública, cara. Ele tá indo ali, cara, não é para fazer pergunta. Que isso, cara? Ele pode fazer essa pergunta? Pode. Tá tudo legal. Não era uma pergunta que ele fez exclusiva, ele podia até... Não é exclusivo, você pode brincar, pô, e aí, como é que as meninas e tal? Mas ele tinha uma pergunta, cara. Ele foi perguntar se o cara é bonito. Todo mundo sabe se o cara é bonito ou não é. Ele já falou. A galera gostou, você é bonito. Pô, cara, isso enriquece quem, cara? E aí Betinho, a gente... eu acho que tem outra coisa também, Betinho, que é o seguinte, eu trabalho numa mídia que não é da mídia tradicional, né? Não é a Rádio Gaúcha, não é o Zero Hora, não é a Bandeirante. Aqui também. O Betinho também, da mesma forma, todos nós aqui, tá? Mas a gente tenta fazer o trabalho mais profissional possível, né? E aí, o que eu quero dizer é, assim como pra gente chega esse conteúdo de zoeira, ele vai chegar muito no grande público. Só que com a gente também chega, por exemplo, a gente teve o Grêmio na Série B ano passado, esse ano. Foi uma tristeza, né? A Série B, para quem já jogou, sabe que ela é pavorosa em todos os termos. É ruim para quem cobre, é ruim para quem joga, é ruim para quem torce. A Série B é um saco, tá? E ela rende memes, né? Porque um clube grande do tamanho do Grêmio caindo para a Série B rende memes. A torcida colorada, por exemplo, adorou que o Grêmio caiu, assim como eu fiquei fascinado em 2016 quando o Inter foi rebaixado. Só que para por aí, né? E aí durante as nossas lives, as nossas transmissões de jogos, o torcedor perguntava essas coisas pra gente, só que isso não é levado para coletivo. Isso não é levado para coletivo, porque não pode ser levado para coletivo. O torcedor, o futebol é entretenimento, o futebol é para gerar alegria, é para gerar interação, enfim. Só que não é assim. Não é desse jeito que tem que fazer. Tem momentos, é que nem o Betinho disse, consegue uma exclusiva. Pô, e o Lance, cara, o Lance certamente teria uma exclusiva com o jogador do Vasco. Conseguiria uma exclusiva com o Pedro Raul, né? Então tem momentos para ser feito aquilo. Eu acho que a mídia tradicional ela se preocupa muito com a questão da mídia alternativa que vem chegando, principalmente para cobrir o futebol, para cobrir os clubes, e ela tem pouco se preocupado com a qualidade do seu conteúdo. E eu acho que isso é que vem trazendo muita gente, vem tirando muita gente dessa mídia tradicional para esses meios alternativos. Né? Aqui, por exemplo, a nossa cobertura da posse do presidente Alberto Guerra e da reapresentação do Grêmio para a temporada, ela foi das mais assistidas no Rio Grande do Sul, ficando à frente, por exemplo, de outros veículos tradicionais. A gente preza pelo conteúdo, a gente preza pela qualidade jornalística, todos aqui somos jornalistas que participam das coberturas, e a gente preza por isso, dia atrás de informação, dia atrás de quem vai ser o contratado, onde é que ele jogou, como é que ele se porta dentro do campo, como é que é a situação extra-campo dele, se vai influenciar, se ele é bom, se ele é ruim de vestiário, sabe? A gente busca atrás da informação porque o torcedor quer ver isso. É claro que o torcedor quer ver a zoeira, é claro que o torcedor quer ver o meme, é legal ver o meme, é legal ver a zoeira, eu gosto, Betinho gosta, Marcelo gosta, Christian gosta, todo mundo gosta. Só que tem momentos, né? Tem momentos para se ver o meme, para se criar o meme, e não é numa coletiva de apresentação.
Eu acho que o grande ponto é esse. O Betinho trouxe perfeito. Existem momentos para as coisas acontecerem. E na apresentação do Pedro Raul, ou de qualquer jogador que seja, não é o momento. Espera para uma exclusiva depois, e aí sim, aí tu faz o que tu quiser. Aí é teu, tá liberado, tu vai lá e puxa pro teu lado. Eu acho, assim, eu concordo com vocês, mas só vou passar um outro lado também para o pessoal de casa, que às vezes, assim, o veículo que a pessoa trabalha está tentando fazer alguma exclusiva ou uma pauta direcionada, completamente diferente do que aquilo que está sendo falado. Tá? Por exemplo, vou chutar aqui uma coisa aqui que não sei se foi isso, eu acho que não foi, tá? Mas acontece isso porque isso já aconteceu comigo algumas vezes, principalmente quando eu trabalhava no Rio e cobria fazer matéria para pessoal de São Paulo. Vi umas pautas aleatórias fazer uma pergunta no meio de uma coletiva por algum determinado assunto que está rolando na Europa. Entendeu? De repente, Copa do Mundo rolando, pessoal. O jornal está fazendo uma matéria com os jogadores, hoje em dia tudo é lacração, os jogadores mais bonitos da Copa. Né? Então, de repente, vai lá, pergunta para o Pedro Raul é bonito, não sei o que, faz algum tipo de brincadeira, ou jogadores bonitos no Brasil, enfim, né, no Brasileirão. Pode ter sido isso? Pode. Só que eu não acredito. Tá? Eu não acredito. Se foi, faltou tato também, porque ele poderia dizer. Sim, podia. Normalmente, como é que é feito, Rafa? Só terminando aqui rapidinho. O que a gente faz, cara? Quando você está fazendo uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto, cara, você já até fala com o assessor, ou parceirinho, vem cá, cara, vou fazer uma pergunta aqui com a matéria que eu estou fazendo, deixa por último. Ele vai ser o último a perguntar. Porque aí, cara, não foge do assunto, entendeu? Não, cara, parece que não foi. Muitas vezes a assessoria de imprensa também não separa o jogador para fazer uma exclusiva com tal veículo, tem algumas preferências, né? A gente sabe como é que funciona. Então, assim, pode ter sido isso. Pode, mas eu acho que não foi o caso. Até porque eu já falei isso muito com o Betinho e com o próprio Marcelo Pinto nos bastidores, cara. Hoje em dia, a gente tem que prestar muita atenção nessas pessoas que estão passando informações. Muitos aí criam personagens. Né? E quantas vezes a gente vê aí na Band, na própria Globo, ou pessoas que saíram da Globo também, estão aí no UOL, cara, e, cara, eles se transformam. A pessoa fora do ambiente de trabalho é completamente diferente. Né? Assim, eu canso de ver isso, cara. Muitos aí elogiam jogadores do Flamengo por causa da quantidade de seguidores do Flamengo, ou deixam de dar porrada em jogadores do Flamengo. Né? Então, assim, é bem complexo. Né? Até o Betinho recentemente falou, cara, você é corajoso de tuitar o que você colocou lá. Eu, Rafael e Marcelo, eu coloquei, depois da Copa do Mundo que o Brasil foi eliminado, eu falei, pelo menos os lacradores aí vão parar de ficar pedindo toda hora Pedro e Everton Ribeiro como titulares. Cara, mais de 5 mil pessoas me xingando, entendeu? Então, assim, vai muito disso também, de jornalistas. O próprio, um que estava não sei citar nome, o Marcelo sabe quem é, um que estava na ESPN e na Fox, recente, ele só dá porrada no Flamengo, vocês já repararam? Tem um que só dá porrada. Cara, toda hora tem corte dele, na verdade tinha, né, porque ele não tá mais lá, corte dele no Flamengo dando porrada. Falava que o Flamengo não ia ganhar nada, que o Flamengo não ia disputar nada, enfim. Ele só dava porrada. Marcelo sabe quem é, né, Marcelo? Claro. Não fala o nome, não. Então, não é só ele, não. Não, mas esse era o principal, um de cabeça branca. Você sabe o que eu estou falando. Então, assim, ou o cara vai nessa via de dar porrada no Flamengo, ou ele vai na outra via de não dar porrada. Então, assim, a gente tem que prestar atenção para ver se aquilo não é um personagem ou se realmente o cara pensa aquilo. Eu acho muito difícil. As pessoas hoje bem difícil de falar o que está pensando na hora. Mas passo para vocês aí. Cristian, acho que tem uma questão que aqui no Rio Grande do Sul acontece muito, tá? A gente tem 2 clubes, aí em Minas também, o Betinho também, são 2 clubes, né? Então, esses influencers, tanto de Grêmio quanto de Internacional, tá? O Fábio Koff, saudoso presidente Fábio Koff, ex-presidente do Clube dos 13, presidente campeão do mundo pelo Grêmio, ele dizia que as pessoas devem servir ao Grêmio e não se servir do Grêmio. Né? Eu acho essa frase simples, mas ela explica tudo. Ela serve para todo mundo. Ela serve para... tu pode trocar o Grêmio pelo Atlético Mineiro. É o que a gente fala. Ela serve, é universal, né? Se servir do Grêmio, e se servir ao Grêmio e não se servir do Grêmio. Tem muita gente que passou aqui no Rio Grande do Sul por alguns veículos mais famosos e virou influencer, tá? Vocês vão saber, tem um maluco que tá por aí, do Grêmio, vocês sabem quem é,
né? Que ele é um personagem. E aí a gente tava conversando até sobre isso, que, pô, era engraçado no começo porque era um troço espontâneo. Agora não é mais espontâneo. Agora tu vê que é roteirizado. Então já passou do limite. Tem um outro que se serviu do Grêmio também para algumas coisas. Hoje ele mora em São Paulo. Ele tem um quadro que ele entrevista gente de tudo que é lugar, né, do meio do futebol, mas jornalista, ex-jogador, jogador, enfim. Eles vão lá no programa dele, comem alguma coisa. Vocês também devem saber de quem eu tô falando. Só que eu tô falando dos dois do Grêmio porque, né, é o Grêmio. Mas tem do Inter, o Betinho deve conhecer gente do Galo, deve conhecer gente do Cruzeiro, vocês aí no Rio devem conhecer dos 4 também, que é o pessoal que se usa do clube, que se serve do clube, né? E aí também tem aquela coisa de, não vou melindrar tal jogador porque eu não vou conseguir entrevista, não vou melindrar o diretor porque ele não vai querer falar com o cara aqui com o portal. Meu amigo... É o que mais tem. Pô, cara, eu vou dizer o seguinte, cara, ano passado o Romildo não deu uma entrevista pra gente. Uma. Mas o tanto que eu caí de porrada em cima do Romildo não foi brincadeira. Denis Abraão, a mesma coisa. Denis Abraão, a gente teve contato desmarcado para entrevista no dia da entrevista. Horas antes da entrevista. Porque também a gente caía de pau em cima dele. E aí ele não queria falar. Mas para outros lugares ele falou. Inclusive, no dia que ele ia dar entrevista pra gente, ele deu entrevista em outro lugar. Então, a gente sabe, vocês sabem o que a gente tá falando. E o torcedor que tá acompanhando a gente aqui também sabe. Né? Também sabe. Mas Rafa, são coisas que são sazonais, viu, Marcelo? Nesse caso não sei nem se esse cara é jornalista, tá? Não conheço, mas eu acho que a palavra assim, mais branda que a gente podia usar é infelicidade. Eu não sei se ele é imbecil, eu não sei se ele foi infeliz, ou eu não sei se ele não sabe nada, porque também tem muito jornalista aí, como tem em qualquer profissão. O Christian sabe do que eu estou falando, a gente participou de outros programas com jornalistas, que a gente nós vai e, pô, pelo amor de Deus, o cara não estudou, o cara não sabe, o cara chuta tudo, Tu pergunta uma coisa do clube dele, ele pega e chuta. Qual é a fonte? Fonte estão dizendo, entendeu? Então, assim, chega a ser irresponsável. Né? E no caso desse cara, meu pai me falava o seguinte, uma pergunta imbecil merece uma resposta mais imbecil ainda. E aí eu lembro desse Vitor Pereira que está vindo para o Flamengo, esse treinador. O cara foi perguntar a ele, quando ele falou do problema da sogra, ele falou assim, sua mulher quer voltar para Portugal. Quem é que manda na sua casa? Você ou sua mulher? Não, o cara falou, não vou. Ele foi até elegante, porque ele é um cara grosso, mas ele foi até elegante. Ele falou, eu não vou responder isso porque você não tem educação. Entendeu? Eu sou uma pessoa que estou te tratando com educação e você não tem educação. Mas assim, o cara que faz uma pergunta dessa é, no mínimo, no meu entendimento, tá? Não sou o dono da verdade, não. Mas é um imbecil. Esse rapaz, não sei se, volto a dizer, não sei se é jornalista, se eu sou o responsável pela comunicação do Vasco, esse cara nunca mais entra no Vasco. Nunca, não é na sala de imprensa, não. É no Vasco. Pode chamar de ditador, porque é um cara que não acrescenta nada. As pessoas não estão interessadas em saber se o Vasco está contratando um jogador bonito ou feio. O Vasco está numa pindaíba danada. A torcida ansiosa para saber, uma grande contratação, com a expectativa. O cara vem fazer uma pergunta dessa. Então, assim, se o Vasco for um clube sério, tiver um departamento de comunicação sério, esse cara não entra mais no Vasco. Não é possível. Não é possível. Marcelo, ele foi infeliz na forma que ele colocou, porque ele poderia ter dito, eu vou fazer uma pergunta agora, porque a gente está preparando um material, que nem o Betinho falou, a gente está preparando um material diferente. Ele até riu, porque ele achou que estava sendo engraçado. Aí é que é o problema. Aí é que é o problema. O Marcelo, tem uma notícia nova aí, né? Novo estádio do Flamengo. Como é que é isso? O Betinho falou que inveja, porque o Galo vai inaugurar o dele. Não, o Galo vai inaugurar o dele e pode ter certeza que o Galo vai crescer muito por conta desse estádio. Porque clube grande tem que ter estádio. Mas eu estou aqui repetindo, a fonte não é minha, né? A fonte é do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Eu conversei com algumas pessoas ligadas ao Flamengo. Me parece que procede a informação, que não é chute. Né? O Landim está cuidando pessoalmente da questão do estádio e já existe um estudo, volto a falar, em que o Flamengo investiu R$1 milhão para análise do solo, ali do gasômetro,
porque se o estudo for favorável, o Flamengo deve anunciar nos 3 primeiros, no primeiro trimestre de 2023, a construção do seu novo estádio. E caso o resultado seja desfavorável, me parece que já tem um plano B para um outro local em que o Flamengo também... Resumindo, o Flamengo deve anunciar em 2023, no primeiro semestre de 2023, a construção do seu novo estádio. Aí você tinha falado, Christian, da questão do Maracanã, né? Bem, já falei... Ô, Marcelo, Oi. Eu posso te perguntar uma coisinha só para não perder o gancho do estádio novo? Tem Sim. expectativa de capacidade já, não? 110 mil pessoas. Nossa! Mas assim, na verdade não é nem um estádio, né? Eles estão chamando já de a cidade Flamengo, porque vai ter uma série de coisas, hotel, shopping, terminal de estacionamento gigantesco, vão ter sério, museu. Ali vai ter BRT ali também, né? Não, eles querem. O BRT já está em construção na Vida Brasil, e eles querem fazer assim, uma coisa muito grandiosa para ser como se fosse uma cidade do futebol mesmo. Só que no caso do Flamengo. Agora, a questão do Maracanã, o Maracanã já é um problema anunciado. Eu falei aqui, no meados do ano passado, né? O Maracanã, o Vasco vai entrar em obra, o estádio do Vasco vai ficar parado. Dizem que 2 anos, porque vão construir nova arquibancada, vão aumentar a capacidade. O estádio do Botafogo, o John Textor, quer também aumentar a capacidade e vai ficar parado no mínimo 9 meses, no mínimo, é de 9 meses a 1 ano. Né? E o Fluminense e o Flamengo jogam no Maracanã. Então, hoje, a expectativa é que os 4 grandes joguem no Maracanã, coisa que o Maracanã não suporta, não tem a menor condição, o gramado não sustenta. Isso já falei também por cada obra da Copa do Mundo, 30% do gramado não pega sol durante 4 meses do ano. Não adianta, botou grama híbrida, mas não tem como. E aí, a opção sempre foi o estádio do Volta Redonda, mas vale lembrar que o Volta Redonda voltou à Série A, então vai jogar o estadual lá e vai jogar também o brasileiro da Série C, se eu não me engano, lá também. Então, assim, não tem outra saída. Os clubes vão ter que jogar fora do Rio. Não tem outra saída. Se é que vai sair a reforma do estádio do Vasco e do Botafogo esse ano. Então, assim, o Flamengo construir seu estádio tem que jogar durante 3 anos no Maracanã, não vai ter jeito. E depois disso, meu amigo, é aquela história. Se o Flamengo construir o estádio, o Maracanã acaba. O Maracanã vira um elefante branco. Não tem nenhum time no Rio que consegue levar o Maracanã sozinho. Não tem. Financeiramente é inviável. Isso já tem vários estudos. Né? O Maracanã é um estádio muito caro. E o Maracanã parece, a impressão que a gente tem é que ele ficou cada vez mais caro, né? Porque, principalmente pós-reforma, né? Porque a gente tinha notícias que chegavam... Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem pouca coisa que chega sobre o Maracanã, né? Mas que o Flamengo pagava um valor X para jogar no Maracanã e agora ele paga quase 4x para jogar no Maracanã. Por exemplo, se pagava 1 milhão, agora paga quase 4. Né? Ele fez uma renegociação nos valores, né, com um grupo que ainda tem um imbróglio, porque não se sabe ainda se é 100% Estado, se é parte ainda do consórcio Maracanã, porque os dois ainda brigam, ainda tem a briga, porque o consórcio Maracanã investiu esperando fazer o shopping, aí o shopping foi vetado, enfim, aquilo ainda tem um balaio de gato. Mas o Flamengo hoje, com o time em alta, o Flamengo consegue tornar o Maracanã bem lucrativo. A média de torcedores do Flamengo no jogo hoje beira 45 mil torcedores. Então, principalmente nas grandes competições, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Né? Estadual não, estadual é a piada. Mas acaba sendo superavitário nesse sentido. E o Fluminense adotou uma outra estratégia. O Fluminense tem enchido o Maracanã também, só que a estratégia do Fluminense vende o ingresso muito barato, encher o estádio. Ele não está preocupado em ganhar a partir de renda, ele está preocupado em ganhar chegando em finais, ganhando títulos. É estratégico, mas também tem funcionado. Também tem funcionado. Lembrando que o processo de concessão do Maracanã foi suspenso, né? Recentemente.
foi prorrogado, né, o Marcelo, até meados de abril, né, se eu não me engano, mais 6 meses aí para a dupla Fla-Flu, né, poder aí jogar no Maracanã e depois sim vai ter a nova licitação. A Arena do Grêmio completou agora, nesse mês de dezembro, 10 anos de atividade. 10 anos daquele Grêmio Hamburgo, onde o Pará, lateral direito, deu uma caneta no craque da Coreia do Sul, Heung-min Son, naquele jogo. Né? Então, são coisas do futebol, né? São coisas do futebol. O Grêmio ganhou 2-1, o André Lima fez o primeiro gol da Arena. E completou 10 anos, o Grêmio tinha expectativa de comprar a Arena, né? Foi uma das promessas da gestão Romildo, por exemplo. O Grêmio não conseguiu levar adiante, porque não conseguiu dar garantias bancárias, tem o imbróglio ainda da OAS, o Grêmio não conseguiu nem comprar a gestão da Arena e nem entregar as chaves para a concessionária do Olímpico. Então, o Olímpico, se vocês um dia quiserem, se o Christian colocar aí também na tela daqui a pouco, a situação do Olímpico hoje ela é lamentável para o torcedor, assim, é triste, sabe? Para a gente que é gremista, a gente que viveu o Olímpico intensamente, vê o que virou o Estádio Olímpico Monumental, é triste, porque ele está há 10 anos completamente abandonado. Ele já virou estacionamento de ônibus, ele já virou abrigo de moradores de rua, ele já alagou não sei quantas vezes, ele é um grande espaço numa região nobre de Porto Alegre que está abandonada. Que o Grêmio não pode entregar as chaves por causa do imbróglio da OAS, não pode assumir a gestão da Arena porque não tem garantias bancárias, e tudo isso vai deixando o Olímpico nesse estado que você está vendo aí. E aí ele está bem arrumadinho, tá, Cristian? Aí ele ainda está bem arrumadinho. Não tem mais nada aí. Essa pista atlética aí é mato. Isso aí é tudo mato. O Olímpico hoje, e vocês vão lembrar do Olímpico, 2007, Me jogo da explica Libertadores. aqui, Rafa, me explica uma coisa aqui, só para quem está mais distante aqui. O Olímpico é do Grêmio? Hoje, o Olímpico não é nem do Grêmio e não é nem da OAS. E essa edificação aí... Ele tá num limbo, viu, Betinho? Ele tá num limbo de fato. O Grêmio não tem mais poderes sobre o Olímpico, mas a OAS também não tem poderes sobre a área. Meu Deus. Porque tá um imbróglio judicial. É um imbróglio judicial. O Grêmio, ao que tudo tá indicando, tá, Betinho? Ao que tudo, assim, ó, o Grêmio fez um contrato quando construiu a Arena para 20 anos. Em 20 anos, o consórcio, a Arena do Grêmio, a Arena Poa, né, ia usufruir da Arena, e ao fim dos 20 anos o Grêmio seria de fato dono da Arena. Só que a OAS já teria recebido o Olímpico nesse tempo. E não pode acontecer porque a OAS está com imbróglio. Ninguém sabe. É uma grande confusão essa questão do Grêmio, a sua relação com a Arena Porto Alegrense, a sua relação com o Olímpico. E o Olímpico tá lá, tá jogado. Sabe qual que é a verdadeira verdade mesmo desse negócio de futebol? É que a gente tem que continuar desgraçadamente sendo alienado. Porque, claro, cara, a gente já sabe que a gente gosta desse trem e que eles aproveitam do nosso gostar. Cara, é muito podre esse trem, cara. Nossa. É muito podre, cara. Cara, primeiro, você tá repetindo a palavra cara, tá me irritando já. Mas vamos lá. Nós temos tanta coisa para fazer nesse país, agora a gente deu para construir um monte de estádio. A gente conseguiu construir estádio na Amazônia, que não tem nem gente para morar lá. No Pantanal. Conseguiu construir no Pantanal Mato-Grossense. Sabe, assim, nós somos muito doidos, cara. Nós somos muito doidos. Sabe, aí depois as pessoas ficam falando que estão indignadas. Cara, já disse uma vez, político para mim deveria ser servidor público, né? Não tem idolatria nenhuma por essa raça. Nenhuma mesmo, tá? Então, assim, meu velho, olha só o tamanho dessa edificação histórica e ela tinha que ter sido, ela tinha que virar objeto de transforme hospital aí em leito. Cara, não pode perder isso não, cara. Poxa vida, cara, que país nós estamos vivendo. E aí você vê, tem a Arena Grêmio e hoje você vê o Olímpico. Fadada ao quê? Nem visitação, nem para gerar uma receita, para nada, para ninguém. O cara viajando por um tricolor, um torcedor que gosta do Grêmio, ou que não seja torcedor do Grêmio.
quantos jogos históricos ocorreram aí nesse estádio. Esse estádio poderia servir aí de abrigando aí inúmeros cursos de línguas para as pessoas carentes aí no Rio Grande do Sul. Tem briga, imbróglio. É patifaria demais, viu, Rafa? A situação é tão doida que não é que o Grêmio não possa usufruir ou que a Arena Porto Alegrense não possa usufruir. Ninguém pode. A prefeitura não pode. O imbróglio judicial diz que ninguém tem poder sobre o Olímpico hoje. É assustador. A gente se convencionou aqui a dizer que ainda não aconteceu a troca das chaves, né, da Arena Porto Alegrense, da UAS com o Grêmio, pelo Olímpico com a Arena e o Olímpico. Só que, e aí só para completar sobre essa questão da Arena, a gente vai acabar os 20 anos e ao final dos 20 anos, lá em 2032, veja bem, 2032, eu vou estar fazendo 40 anos de idade e aí sim vai ser feitas as trocas da chave. Antes disso, não tem nenhuma perspectiva. Nenhuma perspectiva. É impressionante a incapacidade de gestão tanto do Grêmio na hora de fazer o contrato, quanto da OAS, que construiu a OAS, que é a maior das empreiteiras, né, mas teve as outras menores junto ali no seu consórcio para construir a Arena do Grêmio. A incapacidade de gestão e a incapacidade de diálogo para resolver. Não tem diálogo para resolver. Foi feito um contrato, parece às pressas, pela gestão Paulo Odoni. O que a Arena foi inaugurada às pressas não tem dúvida, porque ela foi inaugurada em dezembro, só antes de terminar a gestão Paulo Odoni, porque ele queria que na placa de inauguração estivesse o nome de Paulo Odoni na presidência do Grêmio enquanto inauguração do estádio. E é tudo político. É tudo político. É o que o Betinho disse, a gente precisa ficar alienado, porque se a gente for pensar muito sobre futebol, a gente larga isso aqui e a gente vai virar caixa de supermercado, a gente vai virar gari, a gente vai virar qualquer outra coisa. Porque se a gente for pensar muito futebol, a gente tá completamente ferrado. Christian, eu vou te agradecer o convite, cara, eu tenho que sair. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui. Eu queria te agradecer também. Lembrando aqui também, Atlético Paranaense também, né? Tá na justiça aí. A dívida lá da Arena da Baixada na época da construção. O Rafa, obrigado, irmão. Tamo junto. Vou despedir da galera aqui também. Só lembrando aqui, pessoal, passando um giro do Fluminense rapidamente aqui, pessoal que está assistindo aí também. Pessoal, o goleiro Vitor Eudes, tá? Goleiro que foi formado na base do Cruzeiro, está sendo contratado aí para ser reserva do Fábio no Fluminense, é goleiro de 24 anos e estava no Marítimo B, né, de Portugal, está chegando aí, né? Grande chance de ter sido indicação do Fábio, né, goleiro que atuou com ele no Cruzeiro. Outra notícia do Fluminense, Thiago Neves vai jogar o Campeonato Carioca. É isso aí, Marcelo, Thiago Neves, que inclusive está cobrando na justiça 3 milhões do Flamengo aí na época que jogou no outro clube carioca, né? Thiago Neves vai assinar o contrato por 4 meses apenas para jogar o Campeonato Carioca. E o Fluminense, o Betinho, tem a Flu Galo, mas agora tem a Bahia Flu também, cara. Porra, Bahia aí do Grupo Síria aí contratando ex-jogadores aí do Fluminense. Marcos Felipe estava no Fluminense, está sendo emprestado para o Bahia, né? David Duarte está indo para lá também. O Wellington, Metinho e Kaique, que são do Grupo Síria. Danielzinho também meia. E Gabriel Teixeira, que também vai ser vendido aí. Então, Bahia Flu, tem a Flu Galo, agora está sendo criada também a Bahia Flu, levando aí as contratações do Fluminense. Vai ser interessante esse time do Bahia aí, uns reforços aí meio estranhos. Betinho, eu queria te agradecer, meu irmão, estamos sempre juntos aqui. Suas últimas notícias aí do Galão da Massa. O Galão da Massa está aí aguardando aí também um término dessa negociação com o Fluminense e tem um pequeno aparo aí, né? Estão aparando umas arestas aí financeiras aí para liberar o Keno para ser anunciado. A situação aqui entre Keno e o Atlético, é isso? Entre Keno e o Atlético há uma diferença financeira aí que o Galo tem que cumprir na parte do atleta e aí fecha. Mas ele vai ser jogador do Fluminense, é só uma questão de detalhes aí.
Boa. Esse zagueiro também veio contrapeso ou é bom zagueiro esse aí, o Vitor Mendes? Não, o Vitor Mendes foi bem no Juventude, não teve muita chance no Galo, porque o Galo estava com o Godinho, depois foi o Alonso voltando, então preferiram emprestar, já que a torcida estava pegando tanto no pé do Godinho, que já era jogador de Copa do Mundo, imagina no pé dele, né? Aí o Alonso voltou, e aí percebeu que não ia ter muita chance, reemprestaram ele para o Juventude, onde ele foi muito bem, e na primeira passagem pelo Juventude ele conseguiu manter o Juventude junto com o Castilho na Série A, o ano passado não conseguiram, e agora está indo aí para o Fluminense. Acho que vocês vão ter um bom zagueiro, ele precisa de rodagem, precisa de minutos mesmo. E aí vocês dão minutos, o Fluminense dá minutos. Boa, Betinho. Marcelo, contigo. Cara, eu estou vendo que o Bahia vai ficar bem para voltar para a Série B. Junta esses 6 jogadores que foram aí, não dá um. Eu não entendo, rapaz. É igual o Botafogo. O Botafogo está contratando toda hora. Vou contratar fulano. Quando eu olho os jogadores que o Botafogo vai contratar, tudo refugo. Cara, o clube que tem dinheiro e não contrata. Por exemplo, o Galo aí contratar Edenilson. Edenilson é jogador de ponta. Não sei nem porque o Inter está liberando, tá? É estranho, mas agora, contratar esses Zé Ninguém, eu não entendo mais futebol, não. Vou te falar, Cris. Tá feia a coisa, mano. Os clubes querem ser grandes, mas pensando como um clube pequeno. Tá difícil. O Denilson já quer sair do Inter já tem um bom tempo, Marcelo. Já criou alguns problemas lá, né? Chega aqui pra gente, chegou alguns problemas com a direção, enfim. E parece lá, o limite, inclusive com a torcida também, que pega muito no pé dele. É isso, pessoal. Agradecer a Betinho. Marcelo sempre está aqui na área. Betinho também é da casa. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal aí, Resenha de Primeira, dar aquela moral pra gente. Pô, Copa do Mundo bacana pra caramba. Agora a gente volta a falar durante aqui o ano, até o final do ano que vem também, de especulações da bola aqui, sempre com essas feras aqui, comentando bem. Valeu, pessoal. Um grande abraço aí, se cuidem. Valeu, tchau. Até mais.